Boa tarde, mulheres. Graça e paz. Falei que eu cheguei aqui primeiro. Quando eu já cheguei aqui, eu já cheguei feliz. Porque encontro com mulheres é comigo, gente. Eu amo isso. E aí eu vi aqui alguns rostinhos muito especiais para mim. Reencontrei aqui a Kaori. Aí vi o apóstolo Marcel, apóstolo, graça e paz. Então, muito feliz de estar aqui com vocês nessa tarde. A mentoria do lar, gente, ela entrou no meu coração na minha conversão. Eu falo que um dia eu tenho que encontrar a Ana Paula Valadão para agradecer para ela, porque ela sabe quanto ela foi responsável pela minha conversão. Que a minha conversão não aconteceu dentro da igreja, a minha conversão aconteceu em casa, vendo vídeos do YouTube, principalmente da Ana Paula Valadão. E na época ela estava fazendo um congresso de mulheres diante do trono e ela trouxe pela primeira vez no Brasil a Dev Tyrus. Naquele momento eu conheci a Dev. E ali eu já conheci a mentoria e eu me apaixonei pela proposta. Principalmente quando eu vejo esse nome assim, Guardiã do Lar. Porque é isso que nós somos. E uma bandeira que eu carrego muito, mulheres, é que uma mulher curada é um lar curado. Uma mulher liberta é um lar liberto. A nossa casa, ela reflete, o clima, a temperatura, tudo na nossa casa reflete muito as nossas emoções como mulheres. Então, quando as nossas emoções estão tratadas, curadas, nós podemos o quê? Realmente viver o papel que nós temos, que é de sermos ajudadoras. Se nós não conseguimos ajudar, porque quem precisa de ajuda somos nós. E aí, para onde a gente vai quando a gente precisar de ajuda? E é isso que eu tenho aprendido a construir todos os dias. Eu vou para Deus. Eu vou para Jesus, porque aí Ele vai me fortalecer. Então, quando a Lori me convidou, Lori, eu quero te agradecer, porque é uma honra estar aqui participando. Você não tem noção do significado que tem estar aqui. Depois de 7 encontros online, esse é o presencial, né, gente? Quem aqui gosta de um presencial? Eu amo um presencial, gente. Eu amo isso aqui, ó. Eu amo me conectar. Então, quando ela disse, Guta, vai fechar com presencial e com você, eu falei, eita honra, eita coisa maravilhosa. E eu preparei algo muito especial para a gente trabalhar nessa tarde. Então, olha rapidinho, tem gente chegando, vão chegando. Sejam bem-vindas, vai chegando que está começando. Então, aqui, mulheres, vamos fazer assim? Como tem gente nesse cantinho, nesse aqui, eu preparei algo ali diferente, porque eu quero, se é mentoria, eu quero mentorear vocês. E eu amo fazer uma mentoria. Né? Eu vivo disso, eu faço isso. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês que eu descobri, que eu entendi. E que faz hoje eu ter o posicionamento até profissional que eu tenho. Eu entendi, gente, uma coisa. Que nós precisamos carregar conosco, a inteligência espiritual e a inteligência emocional. Para quem não sabe, eu durante quase 6 anos eu fui treinadora da Febracis, que é uma das maiores instituições de coach, dava treinamento. Eu falo que Deus me permitiu passar esse tempo lá para que eu entendesse muito de emoções, porque emoções falam da nossa alma, da nossa mente. E o grande processo de santificação é na nossa alma e na nossa mente. É esse que tem que ir lá sendo lavado, tirado, limpo, reconstruído, tudo vai ser feito lá. Só que a gente não consegue realmente fazer um trabalho nas nossas emoções sem Cristo. Sem entendermos e desenvolvermos o que a palavra de Deus fala. E quando nós começamos a entender isso e pegamos essa palavra e trabalhamos as emoções, nós realmente podemos conseguir não virar mulheres perfeitas, porque isso não vai existir. Mas realmente a gente pode passar por grandes processos que vão nos transformar, que vão nos curar. E uma mulher curada, gente, não é uma mulher que não sente dor. Isso eu vim descobrindo muito, vivendo os processos na minha vida e com os meus clientes. Uma mulher curada é uma mulher que a dor vem, mas é como ela lida com essa dor, mostra o quanto ela está curada. Então, hoje eu faço o que eu faço e vivo isso. Por quê? Porque eu entendo que sem Jesus eu não acredito em nenhum processo de transformação que não tenha Jesus. Eu não estou falando de placas de igreja, tá, gente? Mas eu estou falando de Jesus. E sem Jesus para mim não vai. Por quê? Porque a cura vem dele, porque tudo vem dele, tudo é para ele. Agora, a gente vai precisar, que aí a gente vai entrar num processo. E aí eu vou dizer para vocês o que eu descobri. Se nós somos guardiãs do lar, amém? Quem aqui é guardiã do lar? Fala assim, eu sou. Ser guardiã do lar é ser uma cooperadora de Cristo. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós somos cooperadores de Cristo. Então, quem opera não somos nós.
é Cristo. O que nós fazemos? Cooperamos. E quanto mais nos preparamos, mais nós podemos realmente cooperar. Cooperar na medida que Ele vai trabalhando na vida de cada um. Aqui há uma porção que Ele trabalhou na vida de vocês e vai entrar mais dentro do que Ele já está fazendo. Mas daqui a um ano vocês vão olhar para trás e ver, meu Deus, ali eu achei que estava bom, ou ali eu achei que faltava ainda muito. Mas agora, nesse nível que eu estou, eu vejo o quanto eu avancei. Mas aí você vai olhar para frente e vai ver, uau, mas quantas coisas eu ainda posso ter, quantas coisas ainda tenho que avançar, quantas perebinhas ainda tem que sair de mim, e faz parte do processo. Então, mulheres, se permitam. Vocês estão aqui. A decisão de estar aqui já é muito importante, porque vocês tiveram uma atitude de fazer algo, conhecer algo diferente, para se levantar na sua casa. E isso faz toda a diferença. Então, vamos começar? Olha para essa irmã que está do teu lado e dá um sorriso para ela. Abaixa a máscara assim, dá um sorriso, né, gente? Senão ela não vai ver se tu tá rindo, chorando, como é que tá. Eu vou fazer assim, deixa eu trazer um pouquinho para cá. Eu tô de costa direto para vocês, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo enxergar, que eu não trouxe meu óculos, mas acho que eu consigo. Vamos lá. Vou trazer essa mesinha. Eu vou circular um pouquinho, eu vou olhar o computador, eu quero mentorear vocês, lembra? Então, vamos lá. Obrigado, Lora. Isso, deixa aqui. Estou sem óculos, mas eu enxergo. Vamos lá. Gente, nós vamos começar com quem leu? Quem leu no livro o princípio do use o que você tem? Eu amei. Para a gente começar, fala assim já. Ai, Jesus. Será que você usa o que você tem? Ou como você tem conseguido olhar? Ou será que você tem conseguido olhar o que você tem? Ou será que o teu olhar está tão forte para o que você ainda não tem, para o que você ainda não é, para o que o teu marido não tem, para o que ele não é, para o que os teus filhos não têm, para o que não é, que você não consegue desenvolver em você o que Deus já te deu? E aí eu quero trabalhar isso em vocês através da parábola dos talentos. Então, vocês estão aí, eu vou acompanhar aqui junto com vocês, mas vamos ler a parábola do talento, que está em Mateus 25, a partir do versículo 14. Se você tiver com a sua Bíblia, no livro, na própria página, eu acredito que tem aí o versículo. Mateus 25, a partir do 14. A gente vai do 14 ao 30. Tá bom? Todo mundo já achou? Qual é a página que está no livro, Lore? Você sabe? 60? Página 60, tá, gente? No livro. Página 60 no livro, Mateus 25, a partir do versículo 14. Ok? Vamos ler junto essa parábola, gente? Eu vou ler aqui com vocês. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Pegue isso aí. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: prestem bem atenção na fala dele. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive, fala comigo, medo. Tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente.
Você sabia... Peraí, gente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto aonde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Fala assim, ai Jesus. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger dos dentes. Amém, gente? Vamos começar a desenvolver essa parábola. Essa parábola eu já usei de várias formas. Eu tinha um curso que eu fazia muito só sobre dinheiro. A parábola, assim, que vinha com tudo era essa. Por quê, gente? Porque nós vamos entender a nossa relação com Deus e com o que Ele nos dá. Primeira coisa que eu quero desenvolver em você, 3 pontos que você precisa observar. 3 pontos importantes nessa passagem. Primeiro, fala assim, atitude. Segundo, responsabilidade. E terceiro, resultados. Vamos falar de atitude? Quando ele fala aqui de atitude, ele está falando que a atitude que nós devemos ter em relação às coisas materiais confiadas a nós por ele. E aí a gente vai entrar nisso. Quando ele fala de responsabilidade, ele fala a responsabilidade nossa de cuidar dos bens e de usá-los em favor do reino. E quando ele fala de resultados, é de acordo com a maneira como estamos administrando e usamos o que temos. Então, eu quero começar a desenvolver com vocês, mulheres, sobre a atitude. Lore, tu me avisa o tempo que eu tenho, tá, amor? Porque eu me empolgo. Tá? Eu também, 2 empolgadas, gente. Ó, tu me faz um sinal quando tiver, tipo assim, tá para acabar, para esse negócio, porque senão eu vou embora aqui, tá, gente? Vamos lá, atitude. Deixa eu ver algumas coisas com vocês. Gente, Jesus nessa história, tá? Nessa passagem aqui, ele fala sobre 3 servos, certo? Ele diz que ele confiou conforme as suas habilidades. Então, a primeira coisa que eu quero aqui ver com vocês e que vocês entendam. Tudo que Deus entrega na sua mão é porque antes ele já gerou em você, ele já te deu a habilidade de administrar isso. Então, quem é casado aqui? O marido que ele te deu, acredite, por mais difícil que ele seja, você tem a habilidade de cuidar desse marido. Porque ele te deu, ele permitiu, está ali com você. A casa, o lar, os talentos, tudo que Deus colocou na tua mão, que ele confiou em você, porque, gente, tudo vem dele. Se tudo vem dele, tudo que está nas minhas mãos foi ele que me deu. E se está nas minhas mãos e ele me deu, é porque antes já existe em mim o quê? A habilidade para administrar isso. O que talvez você precise é desenvolver essa habilidade. E essa habilidade só será desenvolvida com atitude. Porque é treinando que você se torna. Vamos pegar essa mesa toda arrumada, bonita? De repente, vocês que estão aqui, isso aqui já era uma coisa que estava na vida de vocês. Mas para quem assim não era acostumado a arrumar uma mesa assim? Existe alguém que fala, não, eu não sabia nem fazer, eu achava tão lindo quando eu via, mas quando eu ia arrumar, eu não sabia como botava o guardanapo, eu não sabia combinar, não existe isso. Mas hoje você já sabe mais? Quem sabe está treinando mais. Porque, gente, o treino, quanto mais você treina, você gera uma habilidade dentro de você de fazer aquilo com excelência. Então, pense numa coisa. Tudo que hoje está nas suas mãos, você tem a habilidade de administrar e de cuidar. Deus gerou, Deus já colocou algo em você. O que talvez você precise é acordar, mulher, para você fazer o que cabe a você, que é desenvolver dentro de você essa habilidade, pois ela já existe. Amém? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui com vocês. Deus deu a cada uma de nós habilidades únicas e específicas. E conforme essas habilidades, Ele vai nos entregar algo para cuidar. Ele só vai entregar algo que eu e você possamos cuidar, gente. Ele jamais vai colocar na minha mão algo que eu não vou conseguir cuidar. Então, nós precisamos entender e nos relacionar, e eu vou trazer algo aqui para vocês que eu sei que vai falar muito com você. Que nós estamos falando de um Deus, mas que é Pai.
E um pai, ele não vai entregar para o filho algo que vai maltratar e acabar com esse filho. Ele vai entregar para um filho algo para o bem desse filho. Então Deus, ele agiu assim com a gente. Se aquele senhor entregou talentos, ele entregou algo para você, é porque tem algo em você que vai conseguir o que? Administrar e fazer isso. Ele não iria entregar se você não pudesse fazer isso. Ok até aí, gente? Tá fazendo sentido? Eu vou fazer uma coisinha com vocês aqui que eu faço em todos os meus cursos e treinamentos. Alguns aqui já conhecem. Eu tenho uma palavrinha-chave, gente. Essa palavrinha-chave se chama, sabe o quê? Ping. Guto, o que é ping? Ping é ping, gente. Tem nem sentido para isso. É o quê? Quando eu falar uma palavra aqui ou algo que falar com você, você vai falar o quê? Ping. Caiu uma ficha. Falou comigo. A Guta, ela sabe até do que está acontecendo na minha vida. Entendeu, mulheres? Então, posso ouvir o ping de vocês? Porque aí eu vou me conectar, eu vou saber o que está acontecendo com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Tudo é para Deus e tudo vem de Deus. Então, Ele nos deu habilidades para usarmos. Aí começa um ponto. Eu tenho falado muito, gente, eu tenho entendido muito, que o que muitas vezes tem nos paralisado ou nos feito ir de forma errada, não é o fato de ir, são as nossas motivações. O motivo de agirmos. O motivo de estarmos, de repente, caminhando, correndo, ou seja o que for. Quando a gente entende que a maior motivação que a gente precisa ter dentro da nossa casa não é nós mesmos, nem pode ser, não é e não pode ser pelo nosso marido, não pode ser pelos nossos filhos, não pode ser para mostrar para os outros que você conseguiu, não pode ser por ninguém, precisa ser para Deus. Porque, mulheres, a gente só consegue se levantar na nossa casa se nós tirarmos a expectativa do outro e colocarmos em Deus. O maior desafio nosso dentro de casa é se deparar com as realidades do dia a dia, porque nós podemos ter, o meu apóstolo, ele fala que a gente pode ter o quê? A gente não é perfeito, mas a gente pode ser curado. E o seu casamento, ele precisa ser um casamento curado, mas ele vai te levar a desafios, porque casamento é escola de caráter. É no casamento que nós somos moldadas, é na nossa casa que nós somos forjadas. E aí, qual é o grande desafio de uma mulher por causa das suas emoções? É que ela muitas vezes tira Jesus do centro e coloca quem? Um marido, um homem no centro. E um homem nunca vai suportar o que só Jesus pode suportar. Um homem nunca vai nos dar o que só Jesus pode. E nele nós podemos colocar expectativas, não no homem, porque aquele homem é tão falho como você. Aquele homem também tem uma história de dores como nós tivemos. Então, quando nós passamos a entender que a motivação de você estar aqui, acima de tudo, e de tudo que você aprendeu até aqui, precisa ser o quê? Para honrar a Deus. Eu vou arrumar minha mesa da melhor forma, claro, eu quero fazer para o meu marido, eu quero fazer para os meus filhos, mas acima de tudo, eu quero fazer porque eu quero honrar a Deus pelo que Ele me deu. Por eu ter uma mesa, por eu ter uma casa, por eu ter uma família, por eu ter um talher, não importa se é o mais luxuoso, se é o mais simples, mas eu tenho. Se Ele me deu e eu tenho, eu vou entregar de volta para Ele com o meu melhor. Essa é a proposta. Se nós estivermos movidas com esse pensamento e sentimento, quando você arrumar essa mesa linda, esperando que o teu marido veja e te elogie e fale que tu é a melhor mulher do mundo, e ele chega em casa e só reclama, aquilo não vai te machucar tanto, porque você vai entender que não se trata de você, se trata dele. Mas você vai entender que, acima de tudo, você agradou o coração de Deus, e se o teu marido ainda não te honra, ele vai te honrar, porque Deus te honra e vai te honrar. Essa é a ideia. Estão entendendo, gente? Tem ping aí, vocês não falaram ping, eu fico assustada. Esqueceram do ping? Vai no ping até pegar. Então, vamos lá. Na passagem 2, vamos lá. 2 servos aceitaram a missão. E eu quero que você comece a se identificar quem você é. Porque 2 aceitaram a missão que foi lhes dada. 5 talentos e 2 talentos, certo? Só que eles aceitaram essa missão com o quê? Com uma atitude. Fala assim, atitude. Positiva. E fala assim, ó, gratidão. E aí eu quero que você comece a olhar para você, mulher. O que está vindo para a sua mão? Você está tendo uma atitude positiva. Você está sendo grata. Mesmo que o que esteja vindo para a sua mão seja um desafio.
Mesmo que você esteja... O que está vindo para sua mão, na verdade, é você estar entrando num deserto, mas você está encarando tudo isso como? Porque se você não tiver uma atitude positiva e se você não tiver gratidão, você não está entendendo o que Deus quer fazer com você. A sua expectativa ainda está em algum lugar, suas emoções estão de alguma forma aí que você precisa trabalhar. O terceiro servo, qual a diferença dos dois para o terceiro? O terceiro teve uma atitude negativa, concordam? O primeiro pegou e o que ele fez? Ele multiplicou. O segundo pegou os 2 talentos e ele o quê? Multiplicou. E assim como aquele senhor entregou para os servos 5 talentos e 2 talentos, Deus entregou para nós talentos. Tem mulheres aqui que têm talentos grandiosos. Gente, eu sempre gostei de falar, isso que vocês estão vendo aqui desde criança, não é? Minha mãe está aqui para dizer. Eu me trancava no quarto, eu fazia os meus alunos imaginários, pegava uma lousa e começava a ensinar eles. Agora me pede para cantar. Meu sonho, apóstolo. Só que assim, eu falo que eu ainda vou fazer um curso para me desafiar. Mas assim, gente, se eu cantar aqui, vocês vão falar, Lore, como tu chamou a Guta? Como tu teve coragem? Acabou. Por quê? Porque não é um talento meu. E eu falo que eu vou aprender a cantar, mas por que eu não ponho prioridade? Porque eu entendi que eu preciso colocar prioridade no que Deus entregou na minha mão, que Ele quer que eu desenvolva mais. Então eu estou focada o quê? Na minha missão. E eu gosto disso. Eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, eu gosto de ministrar, eu gosto de poder te ajudar. Isso é que eu gosto de fazer. A minha mãe, ela tem um talento com as mãos. Pensa numa mulher que com as mãos cozinha com excelência, faz coisas com a mão com excelência, cuida de detalhes com excelência. Eu já sou impaciente. Não é a minha. Agora, qual é o problema? E você vai entender aqui nisso que eu vou te falar, que levou o terceiro servo a uma atitude negativa. Por que ele teve uma atitude negativa? Porque, aparentemente, ele não olhou para o talento que Deus entregou para ele, mesmo tendo sido um. Ele olhou que o outro recebeu 5 e o outro recebeu 2. E aí, sabe o que ele ficou? Ressentido. Faz assim, ó, mulherzinha. Nhenhenhê. Porque a gente é boa disso, não é não? Nhenhenhê. A gente fica cheio do quê? Dos nossos ressentimentos, dos nossos mimimis, não é assim? Aparentemente, ele ficou ressentido com a percepção do seu senhor sobre sua habilidade. Por quê? Porque se para um ele entregou 5, para mim ele entregou 1, então quer dizer que o outro é melhor do que eu, o outro tem mais habilidade do que eu, o outro, eu tiro o foco de mim. E eu passo a olhar para o outro. E aí, quando eu faço isso, olha isso aqui. Esse mesmo servo foi o que respondeu de uma forma tola, com raiva e cheio de amargura. Ele foi o quê, gente? Reativo. E ele culpou o seu senhor. Quando ele foi justificar, ele culpou. Dizendo o quê? Já que ele era severo, já que ele era isso, então ele teve medo. Mulheres, eu quero que vocês comecem a olhar para a vida de vocês e para o dia a dia de vocês, o quanto muitas vezes na sua vida você faz isso. Você age como esse terceiro servo. Você não recebe o que te vem com gratidão. Você não agradece o que você tem, mesmo que seja pouco. Você não consegue enxergar o muito que Deus te deu. Você só enxerga o que você não tem e o que faltou. Ou será que você olha para o outro e olha para o que o outro tem? Olha para o que faltou em você e aí você começa a se comparar? Você começa a se achar inferior? Você começa a subir dentro de você um sentimento de rejeição? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Olha para a tua vida. Olha para o teu dia a dia, olha para os teus comportamentos. E aí sabe o que você passa a ser? Uma mulher reativa. Não uma mulher que age, mas uma mulher que reage. Porque dentro de você é uma fratura. Dentro de você é uma rejeição. Dentro de você já há uma dor. E aí quando cutucam você, você precisa reagir. Por quê? Porque você não quer que mexam com a tua dor. Isso é tudo de forma muito inconsciente, tá, mulheres? A gente não faz isso de forma consciente. Eu quero que vocês observem o que os sentimentos tóxicos podem fazer conosco. O que as mentiras dentro de nós podem nos causar nas nossas vidas. Presta atenção. Sabe o que esse servo fez? Na hora que ele recebeu, em vez de ele focar nele, ele se comparou
ele se achou, ele se sentiu inferior e, como eu disse para vocês, ele se sentiu rejeitado. No momento que ele fez isso, o que entrou dentro dele? Amargura e ressentimento. Então, se você, mulher, anda um pouco amargurada, ressentida, magoada, culpando os outros, sentindo assim, entenda que há uma emoção tóxica que não se trata do outro, se trata de você. E que se você não olhar para você, você vai continuar olhando o outro, culpando as circunstâncias, culpando até Deus. Você vai continuar tirando de você o que cabe a você, com a responsabilidade do que Deus te entregou. E aí eu quero trazer algo muito importante para vocês. Sabe por que isso acontece? Por causa da identidade nossa como filhas de Deus. Escuta, por que você está falando isso? Olha como esse servo se relacionava com o seu Senhor. Lembra da passagem? O que ele disse? O Senhor é severo. O Senhor não planta do que ajunta. Me ajudem. Deixa eu pegar a passagem aqui que eu quero pegar direitinho para ler com vocês. Porque eu quero que vocês observem nas palavras dele. Olha o que ele diz aqui. Ele diz assim: o Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por que ele tinha essa visão sobre o seu Senhor? Porque isso fala muito da nossa identidade de filhas, da nossa relação com Deus. Por que muitas vezes nós não recebemos e agradecemos e temos uma atitude positiva em relação ao que Deus nos entrega? Porque a nossa identidade de filhas é distorcida. Porque a forma como nós enxergamos Deus é distorcido. Porque aquele servo, ele não enxergou o seu Senhor como um homem bom, como um homem que estava, de repente, colocando nas mãos deles um talento para ele multiplicar. Ele enxergou um homem severo. Um homem duro, um homem que eu posso dizer até mau. E isso alimentou dentro dele sentimentos ruins. Sentimentos que paralisaram ele. E qual foi o principal sentimento? Medo. Que é um sentimento que, vamos lá, quantas vezes esse sentimento tem dominado você? Eu estou indo um pouco além com vocês, mulheres, porque não tem como a gente se levantar com atitudes positivas e gratidão ao que Deus já nos deu, se primeiro nós não entendermos que a gente precisa passar por um processo de sabermos quem nós somos com Deus. E nós somos filhas. E nós precisamos nos relacionar com esse Deus como filhas. Porque nós vamos olhar o que um filho tem de relação com o pai. Como é a relação de um filho com o pai? É uma relação de amor, de verdade, de entrega, de colo, de beijo, de abraço, de correção. Mas talvez não foi essa a relação que nós aprendemos. E se a gente não aprendeu a se relacionar assim com o nosso pai terreno, nós estamos levando isso para a nossa relação com Deus. E tudo que Ele tem nos entregue, nós não estamos conseguindo ter sabedoria, porque as nossas emoções nos sabotam. Porque aquela emoção te aprisiona num comportamento disfuncional. Porque aquela palavra recebida te faz não enxergar o que Deus já te deu, mas só te faz enxergar o que você ainda quer. E aí você começa a se achar inferior, você começa a se comparar. Você tira o teu olhar de si mesmo e começa a olhar para o teu próximo. Você passa a esperar do outro, você passa a esperar do teu marido, você passa a esperar dos teus filhos, você espera dos teus pais, você espera da sociedade. Você sai de você e você tira o foco da onde está a mudança, que é em você. Tá caindo ficha aí para alguém? É ping, é ping. O bingo é outro, eu vou. Estão entendendo isso, gente? Tudo passa por um processo. A primeira coisa que a gente faz, quem aqui já sentiu isso? Por favor, não pode mentir. Sabe quem já sentiu assim? Ai, não, você tem um talento, mas você está só olhando o talento e o dom do outro? Confessa, vai, mulher, levanta a mão para eu não me sentir sozinha. Porque a gente é danado para isso, né? Deus entregou um talento, mas você está olhando, como é teu nome? Da Simone. Só que você está olhando? Donálise. Só que a Simone não para de olhar para o talento da Donálise. Por exemplo, ela tem os olhos claros. O meu é escuro. Meu Deus, como é que Deus não me deu um olho claro?
Pode parecer uma brincadeira, mas muitas vezes você fica assim, você fica olhando para o cabelo, você olha para os olhos, você olha para o corpo, você olha para o talento, você olha para o casamento, você começa a entrar num ciclo de comparação que só te faz se sentir inferior, que só alimenta as tuas emoções, e aí você não tem força, energia para ter atitudes, porque você está aprisionada. E aí você não faz o que cabe a você fazer e o que você nasceu para fazer. Então isso tudo, gente, fala da nossa relação de filhas para um pai. Eu falo isso para vocês, gente, porque eu falo muito de identidade, porque foi um dos processos maiores que Deus fez na minha vida e ainda faz. Porque eu fui muito quebrada na minha autoridade, na minha identidade. Eu aprendi a minha relação com Deus durante muito tempo, era assim. Eu tinha que fazer para Deus para eu merecer. E se um dia eu me propus subir uma torre e eu não subi, meu Deus, na minha visão para mim é que Deus está chateado comigo. Uma visão do quê? Que eu tinha que estar o tempo todo o quê? Fazendo. Para quê? Para ter amor e reconhecimento de Deus. Porque, na verdade, eu buscava isso de quem? Eu buscava isso, era das pessoas. Eu buscava do meu pai, como eu busquei do meu marido, como eu comecei a buscar de várias pessoas. E a minha imagem sobre mim mesma era distorcida. Eu era cheia de emoções tóxicas. Cheia, gente. E olha, eu não estou falando que está 100% aqui não, tá? Tem um monte ainda. Mas quando eu olho para trás, eu vejo quem eu era e vejo quem Deus está me transformando. Eu vejo quantas curas Deus já começou a fazer em mim e já fez em mim. Por quê, gente? Porque eu me permiti olhar para mim e tirar o olhar do outro. Todas as vezes que você olha para o talento, seja pouco, seja muito, seja grande ou seja pequeno, não importa. Deus não erra. Deus não erra. O que Ele te entregou é porque aquele talento é para você. E da forma que você vai usar esse talento, vai fazer com que ele possa te entregar mais. Porque como é que ele vai entregar para você algo que você não cuida? Algo que você não multiplica? Algo que você não cresce? Então, quanto mais nós nos entregamos, seja no pouco ou no muito que ele nos dá, por isso que mais nos será acrescentado. Amém, gente? Vamos mais. Olha aqui. A sua identidade distorcida gera sentimentos negativos e verdades mentirosas dentro de você. De tal maneira que você não consegue ser grato e ter uma atitude positiva com tudo que Deus tem lhe entregue. Você fica assim, ó, fala assim, aprisionada. E aí, gente, literalmente, a gente põe venda nos nossos olhos e a gente não consegue enxergar. Porque você se compara, você não se acha merecedora, você está vazia dentro de você, você não enxerga o seu talento. Olha aqui, você não cuida do que você já tem, pois sempre você está olhando para o que você ainda não tem. Eu vou repetir essa frase. Você não cuida do que você já tem, porque sempre você está olhando o que você ainda não tem. Então, em vez de cuidar do marido tortinho, você está olhando para o marido que ele ainda não é. Mas esse tortinho só vai destortar. Inventei agora essa palavra. Desentortar, né? Desentortar se você cuidar. O seu casamento só vai melhorar se você cuidar. As suas finanças só vão melhorar se você cuidar. Porque a parábola de talentos fala não só de uma multiplicação, mas de um cuidado, de uma boa administração. Do quanto você está colocando foco no que você quer que cresça na sua vida. Se eu quero crescer como pessoa, eu tenho que colocar foco em tudo que vai me fazer crescer. Se eu quero que o meu lar seja um lar onde as pessoas chegam e sintam a presença de Deus, eu vou precisar ter ações e fazer coisas ali para que aquele lar seja cheio da presença de Deus. Se eu quero um casamento transformado, eu vou ter que ir lá e me transformar. Porque quando eu virar princesa, eu tenho um príncipe. Nós somos rainhas da nossa casa. Quem é que se sente rainha na sua casa? Foi uma mão ou outra, não sei se eu levanto, não me sinto não. Guta, como é que eu vou ser rainha? Você é rainha porque você tem um rei. Guta, se aquilo for rei, é. Mas o rei, ele se posiciona quando ele encontra também uma rainha. Entende isso? Guta, você está jogando só pra gente a responsabilidade. Sabe por quê, gente? Todo mundo conhece aquela passagem muito conhecida. Mulher sábia edifica a sua casa, não é? Mas um dia desses eu refleti sobre ela de uma forma tão profunda, como eu nunca tinha refletido.
Eu ruminei ela acho que o dia inteiro, 2, 3 dias, eu parei para pensar. Por que a palavra de Deus não fala o homem também edifica a sua casa? Porque esse dom, essa habilidade, isso Deus deu para quem? Para a mulher. Quando eu entendi isso, eu comecei a falar, eu estou querendo coisas do meu marido que eu nunca vou ter. Sabe por quê? Porque ele é homem. E quem é a mulher sou eu. E quem a palavra de Deus fala que edifica sou eu. Então, por que eu estou botando expectativas em coisas que não têm a ver com ele mesmo, porque ele não sabe fazer? Mas nós sabemos fazer. Se você ainda hoje não faz, é porque você não sabe. Mas você pode aprender aí rapidinho. Agora, o homem não. Tu ensina, ensina, ensina. Quem já teve essa sensação? E não vai. O negócio parece que não anda. O cesto de roupa está aqui. Ele coloca fora do lado. Aí, quando melhora, ele coloca pendurado para dentro e para fora. Alguém se identifica, por favor? É desse jeito. E você fala, mas eu já falei várias vezes. Aí que está o problema, gente. Eu acho que não tem mulher, talvez eu seja a mulher daqui dessa sala que mais tenha, durante anos da vida, querendo mudar marido. Pensa numa mulher que queria mudar o marido. Aí a gente fala, não, eu sei que não sou eu, é o agir do Espírito Santo. Mas a gente acha que é a gente. Quando eu aprendi realmente que não sou eu. Não é você. Mas são as tuas atitudes positivas. É a tua gratidão. É a tua sabedoria, o teu levantar que vai fazer isso acontecer. Isso é verdade. Isso é verdade. Você acredita nisso? É assim que vai acontecendo. Ping, gente. Ping, mulherada. Tá tudo bem até aí? Então vamos mais. Quer receber uma chave agora? Quem quer receber uma chave agora poderosa? Para você pegar assim e usar essa chave. A melhor forma de você usar o que você tem, sabe como é? É compartilhando com outras pessoas. E sabe por quê? Porque você tira o foco de você mesmo e das suas emoções. Pior do que colocar marido no centro, filho no centro, sabe o que é? É que a gente coloca a gente mesmo. As nossas emoções, as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas necessidades. Pega e começa a compartilhar as tuas habilidades. Vai fazer algo por alguém. Porque você vai tirar o foco de você. E quanto mais você tira o foco de você no compartilhar do outro, mais você cresce em você. Entenderam isso? Isso é forte, gente. O que está acontecendo aqui? Um compartilhar. O que vocês viveram nesse site? Quem aqui vai se levantar como mentor e vai começar a fazer suas reuniões? Fala para mim aqui. Bora, eu quero ver mãos levantadas, mulheres. Porque qual é a mentoria do lar tem qual finalidade? É que a gente vai expandir isso, multiplicar. Guta, mas eu tô aqui, eu acho que eu não consigo não. Eu vejo a Lore fazer, a Kaori fez, a fulana fez. Ei, o que eu tô falando até aqui com vocês? Se Deus está te entregando algo, é porque você tem a capacidade. Talvez a tua primeira não vai ser tão extraordinária. Gente, se eu for olhar meu primeiro processo de coach, para hoje, eu tenho vontade de ir lá com o meu coach e pedir desculpa para ele. Eu falo que um dia eu vou encontrar com ele e falar, por favor, me perdoa. Porque hoje eu estou com certeza muito melhor do que antes. Por quê? Porque pelo treino. A tua primeira mentoria talvez não seja extraordinária. Você vai ver erros, acertos e tal. Mas, ei, se Deus está te entregando, e foi Ele que te trouxe aqui, não foi você, não foi o convite de ninguém, acredito, só foram pessoas sendo usadas, foi Ele. É porque Ele está te dando a capacidade de fazer, só que Ele vai ter coisas que é com Ele, tem coisas que é com você. E você só vai se tornar excelente nisso, fazendo, treinando. Então, eu vou perguntar aqui de novo. Quem daqui já vai, quando sair daqui, finalizar, já vai marcar sua primeira turma de mentoria? Foi um eu, assim... Cadê a Lore? Lore, eu vou fazer uma mentoria com o povo aqui, Lore. Povo... Total. Não, e a Kaori estava me dizendo que acabou que vocês formaram um grupo de quem são mentoras, uma ajuda a outra, uma contribui. Gente, ó, lembra, é o compartilhar que nos faz crescer, é uma chave. A doação. A doação. Então, gente, será que eu vou conseguir? Vai. Porque Deus está com você e porque Ele colocou pessoas ao seu redor que vão te segurar a mão e vão te ensinar e vão te ajudar. Guta, foi horrível. Ok, uau! Gratidão, olha atitudes positivas, mesmo quando não for bom. Mas você fez. Você não paralisou. Você não fez como o terceiro servo,
que fez o quê? Enterrou. Você pode pegar e enterrar. Porque você está com medo de não ser tão boa. E isso fala de rejeição, porque você está preocupado com o que os outros vão pensar. Você está ali para entregar o propósito e a missão. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Está entendendo isso? É isso que a gente precisa entender. Ótimo você ter falado isso. Gente, a Meila ter falado isso, sabe por quê? Muitas vezes nós somos paralisados porque a gente fala assim, mas eu ainda tenho um monte de coisa a ser curada, eu tenho isso e aquilo. Sabe o que eu descobri na minha vida? Quantas vezes, aqui, agora, nesse momento, eu estou sendo ministrada e estou sendo curada? Não, o problema é que muitas vezes a gente espera chegar no nível para poder ajudar. Lembra, não é você, você só é instrumento. Da situação que você está hoje, com a sua história, da forma que você tiver, entenda, você tem algo para entregar. Você não vai falar de uma mentira, mas você vai falar da sua verdade, do que você hoje tem para entregar. E o que você hoje tem para entregar é o que Deus permitiu que você tenha para tocar uma vida. Só que daqui a 6 meses você vai ter mais para entregar, porque o óleo sobre você vai ser maior. O vaso vai estar mais preparado. E aí você também vai estar pronta para atingir mais. Tá entendendo? Gente, não esperem curadas para curar. Lembrem disso, curadas para curar. Mas a cura, ela não é, porque a cura é um processo constante. E que quando você falar, eu tô curado, você vai descobrir que tem outra perebinha a ser curada. É curadas para curar, mas a cura acontece no caminho. Porque quantas vezes eu fui curada fazendo um processo e ouvindo a história de um coach meu? Quantas vezes eu fui curada numa mentoria? Quantas vezes eu ministrei sendo ministrada? Quantas vezes o fato de ter que crescer pelo outro me fez algo em mim? Então, quando a gente se lança no compartilhar pelo outro, a gente sai de si e a cura começa a acontecer. Entenderam isso, gente? Não espera isso para fazer. Faz, põe o pé que Deus vai botando o chão. Põe o pé porque Deus vai te curando, vai te tratando, Ele vai te fazer, Ele vai te trazer. Olha o que eu vou te falar. Mulheres com situações muito parecidas com a sua. E como você vai ter que ajudá-las, o que você vai fazer com elas, ensinar elas, vai estar te ensinando, vai estar te ajudando e você vai indo para outros níveis. Gente, Deus está entregando e derramando hoje para vocês um talento. Multipliquem. Na casa de vocês, multipliquem com outras mulheres. Porque de verdade, gente, e meu papel, eu amo falar para mulheres, a minha missão é trabalhar as mulheres. Por quê? Porque assim como eu, tem muita mulher doente e machucada. As mulheres hoje estão muito doentes e machucadas. As mulheres perderam princípios. E isso aqui é uma mentoria de princípio. E sabe o que os nossos filhos precisam? De princípios. Os nossos filhos precisam de valores enraizados no lar, porque senão, gente, olha o mundo como está, imagina daqui a 5 anos, 10 anos. Se nós não nos levantarmos, nós vamos perder a nossa família. E isso é algo que arde no meu coração, porque eu não quero perder minha família. E eu quero que meus filhos sejam filhos, eu quero ver daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos, os meus filhos nos caminhos do Senhor. Porque se eles não estiverem no caminho do Senhor, gente, eles estão no mundo, e olha como o mundo está hoje. Então, a gente tem que se levantar. Ai, mas eu não sei. Quando vier isso, uma outra dica que eu aprendi. Vocês querem que eu compartilhe? Aí a gente fica assim, ai, mas eu tenho que saber, tá? Tudo bem eu não saber. Fala pra você, tudo bem eu não saber. Não sou eu mesmo, não se trata de mim. É Ele que te capacita. É Ele que faz. Então não se trata mesmo da gente. E que bom que não se trata da gente, porque se tratar da gente, a vaidade vem, o ego cresce e a gente cai. É Ele, gente. Então quando você tiver que fazer algo, faça. Deixa que Deus vai operar na medida que você faz. Não pensa que eu estou aqui, eu sou uma mulher curada, 100% para estar falando com vocês. Quantas perebinhas eu já venci, gente. E quantas coisas eu tenho vencido. Eu passei os últimos meses num deserto enorme. E que me levou para um outro nível. E que eu quase fui paralisada também. Mas eu não me permiti parar. Por quê? Porque eu entendi a caminhada. Os desertos, gente, eles são para nos levar para a nossa terra prometida. E não para nos paralisar e ficar lá. Mas a gente precisa caminhar para sair deles. Entendeu? Ok? Vamos mais?
Dá uma olhada para a mulher que tá do seu lado, cutuca ela e fala, tá entendendo? Já. Eita, meu Deus, eu tenho que correr, gente, agora. Tô falando que eu me empolgo, meu tempo acabou. Acabou o tempo já? Tá quase, menino. Meu Deus, eu vou correr, tá, gente? De verdade, eu tenho que correr. Sua ingratidão, sua amargura, comparação, rejeição levam você a uma atitude negativa. Seu senso de realização e autorrespeito vai estar, ele é totalmente proporcional, gente, ao modo que você tem usado na sua vida, mas principalmente ao que você tem feito pela vida de alguém. Ok? Sua identidade, ela vai sendo restaurada à medida que você tem comportamentos que são congruentes ao reino, ao DNA do seu pai. Quer se tornar? Quem é a mulher que você quer se tornar? Tenha comportamentos congruentes com essa mulher. E deixa que no mais vai acontecer. Olha aqui que eu quero perguntar para você. De verdade, olha para a tua vida. Com quem você tem se identificado? Será que você tem sido mais o primeiro, o segundo servo ou o terceiro servo? Encare. Sem justificativas. Porque quando você encarar e tiver a consciência da sua atitude, é quando começa o processo de mudança. Sem isso, você não sai do lugar. Ok? Ping, gente. Segundo ponto, vou correr. Responsabilidade. E que tem muito a ver com o que a gente já falou até aqui. O Senhor, pega o que eu vou falar para vocês. O Senhor nos dará a responsabilidade de acordo com a nossa capacidade. Se está nas suas mãos, é porque você tem capacidade. Ele também volta. O Senhor entrega, mas depois ele volta para ver como é que você está administrando. Como é que você está cuidando do dinheiro que eu te dei? Como é que você está cuidando dos filhos que eu te dei? Como é que você está cuidando do marido que eu te dei? Como é que você está cuidando do corpo que eu te dei? Que, por sinal, é templo do Espírito, é minha casa. Ele volta para saber. E aí, gente, por quê? Porque tudo é para o propósito, para o reino. E aí você precisa entender que a tua responsabilidade, tomar a responsabilidade da tua vida, entender que não se trata do outro, se trata de você, é o teu levantar, é você, é a mudança que vai acontecer dentro de você. Para quê? Para que você multiplique o que Deus tem te dado para que o propósito do reino se cumpra. Sabe o que nos tira do lugar? Quando a gente entende que não se trata de nós, gente. Não se trata de nós não somos daqui, nós estamos aqui, isso aqui é passagem. Se trata do reino, se trata de estabelecer coisas que vêm da onde é o nosso lugar. E a gente precisa estabelecer nessa terra, então a gente vai ter que se levantar e ter responsabilidade sobre tudo que é entregue nas nossas mãos. Sabe uma coisa que eu descobri recentemente? Achei lindo isso. Procrastinação. Alguém se identifica aqui? Fala um ping aí quem se identifica. Procrastinação é uma palavra muito bonita para uma coisa: irresponsabilidade. É uma palavra muito bonita para uma coisa: preguiça. Quando eu ouvi isso, eu falei, se algo eu procrastinava, agora parou de vez. Porque para pensar, é verdade, gente. É uma forma bonita de dizer, você não está tomando a responsabilidade, você não está sendo responsável no que é das tuas mãos. Você está sendo preguiçosa. Levanta. Levanta, Guta, eu não consigo. Então vai pedir ajuda. Porque se tem algo na tua emoção que está te sabotando, você pode ser ajudada, você pode se levantar, você pode mudar essa situação. Mas não fique paralisada só o que alimentando os sentimentos que estão destruindo você. Existe uma recompensa para isso e é grande. E olha o que ele fala em Mateus 25, 21. Muito bom para os servos que multiplicaram. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Gente, por isso que a gente precisa ter inteligência espiritual. Quer crescimento? Quer prosperidade? Seja fiel no pouco. Seja responsável pelo pouco. Seja responsável pelo que você tem nas mãos. Porque aí Deus vai te colocar no muito. É só a gente entender aqui, a palavra de Deus ela é completa. Agora, olha aqui, qual é a consequência de quem é irresponsável? Ele diz, lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Pode falar um ai Jesus mesmo. Porque talvez é isso que esteja acontecendo hoje na sua vida, e é isso que vai acontecer na sua vida, se você não se levantar, mulher. Se nós não nos levantarmos. Entenda que existe o que cabe a Deus e o que cabe a nós. Assuma a responsabilidade de cuidar, de administrar e de multiplicar o que Deus lhe deu. Fala assim, eu assumo a responsabilidade de cuidar, de administrar e de multiplicar
o que Deus me deu. Isso nos traz alegria, realização e prosperidade. Gente, nossos lucros, e lucros que eu falo é o lucro financeiro, é o lucro no casamento, é em lucro em tudo na nossa vida. Eles são resultados da nossa administração e disposição de usarmos o que já temos. Eu falo o seguinte, gente, a pessoa que chega no 0, ela quer alcançar o 100. Aí ela avançou 10, ela avançou 50. Se ela não souber celebrar e usar os 50 que ela avançou, nunca ela vai chegar no 100. Só que às vezes o teu olhar está tanto no 100 que para você não aconteceu nada. Por quê? Porque você não está conseguindo olhar o que você já tem. E aí você não cuida, não administra. E eu quero que você entenda uma coisa que é muito importante sobre os teus resultados. Pegue essa chave. Multiplicação e frutificação são recompensas por compartilharmos o que temos e cuidarmos dessas coisas. Você não prospera no que você não cuida. Olha para a tua irmã que está do teu lado e fala assim, você não prospera no que você não cuida. Olha para essa guardiã e fala isso para ela. Então vamos lá, quer um casamento abençoado? Quem quer? Cuide. Quer ter muito dinheiro? Cuide. Quer ter um corpo saudável? Cuide. Porque você só vai prosperar no que você cuidar. Começa a cuidar da tua casa. Começa a cuidar do teu lar. Faz do teu lar um lugar aconchegante, um lugar de chegar e não querer sair. Faz da tua mesa e realmente cuida desse altar, porque mesa é altar. Cuida do teu altar-cama. Começa a cuidar dos detalhes do que Deus já te entregou, que você vai ver o crescimento que você vai ter. Porque é isso que Ele espera de nós. Use o que você tem com gratidão. E tem uma receitinha. Em Mateus 6,33, ele diz, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Buscar em grego, gente, é desejar ardentemente. Lutar por isso. Se você quer alegria, quem aqui quer alegria fluindo no seu lar? Quem aqui quer ter investimentos multiplicados? Quem aqui quer ver na sua vida a recompensa de Deus? Com esse ânimo, eu não acredito, não. De verdade? Então, busque ardentemente as coisas do reino. E isso aqui que está sendo entregue para vocês hoje se trata de algo do reino. Então, busque ardentemente. Comece a olhar para a tua vida, para a tua casa, para o teu lar. Comece a olhar para os detalhes. Comece a olhar para tudo e comece a cuidar. Chegou nas suas mãos, eu vou cuidar. Por quê? Porque é de Deus para mim. E eu vou cuidar para Ele. Eu vou fazer em honra a Ele. Eu vou dar o meu melhor por Ele. Ai, meu Deus, mas eu não sei se eu posso. Eu posso porque Ele está em mim e é Ele que vai me capacitar. Eu posso porque se Ele me entregou, eu tenho a capacidade de multiplicar. Começa a olhar ao teu redor e ver quantas pessoas precisam e merecem que você esteja ao lado delas, porque você é vaso. E Deus quer te usar como instrumento para a glória dEle. Quando a gente começa a entender isso, gente, tudo vai mudar. Use, fala para tua guardiã, essa guardiã aí do teu lado, use o teu potencial para o reino. Aonde você está hoje é o teu ministério. O trabalho que você está hoje, o teu trabalho profissional é o teu ministério. A tua casa é o teu ministério. Tudo que você faz e aonde você está, fala de ministério. Então, trate como um ministério, porque você, então, é uma ministra disso. Você precisa administrar isso. Senão, gente, você vai perder o que você tem. E aí eu te convido hoje para a gente fechar, olhar para a tua vida. Olhar para a tua vida, olhar para os teus resultados. E se você encontrou nessa tarde aqui algo em você que você fala, meu Deus, eu não estou cuidando disso direito, eu não cuido do meu corpo direito, eu não estou cuidando da minha casa, eu não estou sabendo administrar minhas finanças, seja qual área for da sua vida. Existe um caminho, que é o caminho de mudança de rota. E esse caminho, gente, ele passa por arrependimento. Guto, eu descobri aqui um monte de coisa que está errada em mim, descobri que eu sou toda perementinha, descobri que eu tenho que tratar, ok. Isso não fala de quem você é, isso só fala de comportamentos, de pensamentos e de sentimentos que podem ser mudados, se você decidir. Então, o meu convite, a proposta que eu deixo para vocês nessa tarde, é que você vá para Deus. Se arrependa, declara. Declare para Ele arrependimento por muitas vezes ser ingrato, por só focar no que você não tem, por querer o que o outro tem, por não agradecer ao que Deus já te entregou. Vai para Deus e te arrepende.
Porque arrependimento muda a tua rota. Vai para Deus e entrega todo o arrependimento em relação à tua casa, família, seja o que for. E pega um papelzinho, uma caneta e anota. Toma uma decisão. Quais são as ações agora que eu vou ter para começar a melhorar os meus comportamentos? Que ações agora eu decido ter para começar a cuidar de mim, cuidar da minha casa, ser responsável, ter atitudes positivas. Não importa as circunstâncias. Olhar com gratidão para o que Deus já me entregou. Amém, povo lindo? Façam isso, acreditem, coloquem uma data para começar e só comecem. Tem poder as nossas ações. Quando você coloca o pé e começa, algo já começa a mudar dentro de você e a mudança ela é de dentro para fora. Eu sempre falei uma frase, o melhor ainda está por vir. Eu quero dizer uma coisa para vocês, mulheres, que eu descobri há pouco tempo, que o melhor ainda não está por vir. O melhor já veio, que é Jesus. O nosso melhor já veio. Agora é a gente tomar posse de tudo que vem com Ele. Porque é Ele que vai nos ajudar a levantar e fazer o que de repente você está aí. Meu Deus, será que eu consigo? Consegue com Ele. Consegue se levantando. Consegue entendendo que talvez você vai ter que passar por processos e que tudo bem, faz parte. Mas você vai conseguir. Amém? Que Deus abençoe vocês, guardiães do lar. Amém? Acabei. Corri no final, gente. Corri para dar tempo.